tratamos sobre o tabernáculo, o local do exercício do ministério sacerdotal. Agora entenderemos o que Deus estabeleceu para o sacerdote acerca do altar do sacrifício do holocausto e do fogo que deveria permanecer aceso. Como eu falei no primeiro dia, o fogo deveria permanecer aceso, porque o fogo que estava aceso no altar não foi fogo aceso por homem. Pelo contrário, o fogo que permaneceria aceso no altar foi um fogo aceso pelo próprio Deus. No primeiro holocausto oferecido nesse altar, eu falei aqui, Deus veio um fogo que saiu de Deus, consumiu o holocausto e o sacrifício e manteve a chama acesa, viva no altar. Era esse fogo que deveria pelo sacerdote ser mantido aceso. Eu falei aqui também que o tabernáculo foi estabelecido por Deus com um propósito, e o propósito principal era resolver o problema da necessidade que Deus tinha de que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Deus necessitava, queria, desejava, sempre foi um desejo de Deus habitar no meio do povo. Porém, o povo estava distanciado da presença de Deus por ocasião do pecado. Eu preciso voltar nisso aqui, fazer essa retrospectiva, porque hoje amarraremos tudo que Deus nos propôs ao coração. Eu vou ser sucinto, objetivo, até porque ao final desse culto eu preciso retornar para minha casa, porque eu peço a sua atenção. Entenda aquilo que Deus vem tratando conosco até o dia de hoje. Deus tem o desejo de manter um relacionamento íntimo com o ser humano. Deus deseja lançar-se conosco num relacionamento íntimo, e para isso há um obstáculo, há uma barreira. E que barreira é essa, pregador? O pecado do ser humano atrapalha de nós se relacionar com Deus. Isaías escreveu no seu capítulo 52, eu vou repetir isso aqui, que Deus não está com a mão encolhida para que não nos possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Todavia, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Logo, o pecado é um obstáculo entre nós e Deus. Eu imagino quando Deus fez o homem no Éden e plantou um jardim ali, coloca a mão para cuidar do jardim, e Deus desce na viração do dia para conversar face a face com Adão, estabelecendo a sua intimidade, o seu relacionamento. Deus planejava implantar no homem o seu caráter. É por isso que ele desce todo dia e conversa face a face com Adão. Mas eu imagino depois do homem ter pecado. E o que é pecado, pregador? Pecado é desobedecer uma ordem direta de Deus. Se Deus falou para não ir, você foi, você pecou. Se Deus falou para sair, você entrou, você pecou. Se Deus disse para não falar, você falou, você pecou. Se Deus mandou tirar a mão, você colocou, isso é pecado. Porque pecado é toda desobediência a uma ordem direta de Deus. E desobedecer a Deus nos arranca da presença dele. Quando Deus diz ao homem, não coma do fruto da árvore da vida, e Adão comeu, ele pecou, porque desobedeceu uma ordem direta de Deus. E o homem contaminado pelo pecado não pode estar na presença de Deus. Eu imagino quem está no inferno arrumando um alvoroço nesse dia, dizendo: eu acabei com o relacionamento entre Deus e o homem, não dá mais para ter relacionamento. A intimidade que Deus queria caiu por terra, porque o homem agora é pecador, mas Deus é eternamente santo, e sendo Deus eternamente santo, e o homem pecador não poderá mais se relacionar com ele. Mas nesse mesmo capítulo, Deus vai
resolvia o problema da separação entre o homem e Deus. O problema é que essa resolução era temporária. Todos os anos o sacerdote precisava voltar ao tabernáculo e realizar o mesmo processo e o mesmo sacrifício, para que o pecado daquele povo fosse encoberto. Porque o projeto que Deus intimidado com o homem pecador, ele precisava ser redimido dos seus pecados, ele precisava receber perdão pelos seus pecados, ele precisava que as suas falhas fossem encobertas, senão a graça desse Deus, o poder desse Deus, a majestade desse Deus nos consumiria em nosso pecado. Então Deus planeja o tabernáculo, e o projeto do tabernáculo é estabelecer o perdão do pecado, para que o homem possa chegar diante de Deus mais uma vez. Então o altar estava pronto, preparado. Deus manda fogo no altar, e o sacerdote tem uma responsabilidade de manter esse fogo aceso. E por quê? Porque o fogo que queimava no altar não era de homem, não vinha de homem. Porque pregador, porque o fogo que queimava no altar é o mesmo fogo que consumia o sacrifício. E deixa eu explicar isso aqui para você entender. O animal, quando era levado para ser sacrificado, ele tinha a incumbência de representar o pecador que ele estava levando. O pecador, quando chegava perto do sacerdote, colocava a sua mão sobre aquele animal. Naquele gesto, diante de Deus, ele estava transferindo o seu pecado para aquele animal. O animal era levado para o altar, sacrificado pelo sacerdote, colocado perante o altar e era queimado perante Deus. Porque o fogo não poderia ser aceso por homem, porque o fogo que ali estava precisava consumir o pecado que estava embebido naquele animal. O fogo que ali estava precisava destruir o pecado que estava representado naquele animal. E fogo de homem não pode consumir pecado, fogo de homem não pode destruir pecado, só acaba com o pecado e o fogo que vem de Deus, só destrói pecado e o fogo que vem do céu. É por isso que foi ele que acendeu o fogo no altar e disse ao sacerdote: agora a responsabilidade é tua, cuida para que o fogo fique aceso, mantenha essa chama acesa, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, diz o Senhor. Então havia ali uma responsabilidade do sacerdote de apresentar a Deus o pedido de perdão do povo. Está mantendo o fogo aceso, o fogo já está aceso, você vai sacrificar, o animal vai queimar a noite inteira, mas de manhã você precisa voltar para o templo, de manhã você precisa entrar no templo, para ter, não é mais para usufruir do fogo, é para manter o fogo aceso, não é mais para se alegrar do fogo, é para manter o fogo aceso. E o sacerdote que eu falei não vai dar de qualquer jeito, eu preciso que você vista a sua túnica de linho, e tem mais, com a túnica de linho você vai vestir calções de linho. Aqui tem algo muito profundo, no lugar mais alto, e que o sacerdote precisava subir ali para oferecer o sacrifício. Naquela posição ele estava na vista de todo o povo que estava embaixo, e Deus, como é desta lista, que para ele vai vestir uma túnica de linho.
vocês, só deu a direção de Deus. Vamos entrar, sacerdote. Veste a roupa de linho. Veste o calção de linho. Vai brotar. Tem algumas ferramentas que eu vou te entregar. O que, Senhor? Pega um vaso para remover as cinzas. Pega uma pá para tirar as cinzas. O sacerdote vai até voltar, vestido de traje de linho, com calção de linho por baixo. Ele pega uma vasilha, coloca para voltar. Ele pega uma pá e começa. Enche de cinza e coloca no vaso. Enche de cinza e coloca no vaso. É Deus dando a direção do trabalho e dizendo para o sacerdote: no altar não se vive de lembrança do que já queimou. No altar a gente remove a cinza e coloca a lenha nova. Há alguém do nosso meio, saudoso do tempo que ainda queimava o início, que quando a lenha pegava fogo, se recordando daquilo que já cinza, é lembrança do que já queimou, da lenha que já queimou. Quando você monta um fogo, seja ele de lenha ou fogueira, quando o fogo da terra acabar, você chega lá, tem algumas brasas ainda na cesta, mas a lenha provavelmente virou cinza. Sabe o que é cinza? A lembrança da madeira que existiu ali e que já queimou. Tem crente vivendo no saudosismo, se lembrando, eu orava muito, eu pregava muito, eu cantava muito, eu lia muita Bíblia, eu falava o povo descia, e a palavra de Deus nessa noite se não prega mais é porque deixou o fogo apagar, se não canta mais é porque deixou o fogo apagar, mas nessa noite o Senhor nos confronta e não diz mais da cinza, coloca a lenha cinza, coloca a lenha, bota o fogo, ordenar continuamente o fogo lá, e não se apaga. A gente presta na lembrança do passado. A gente agarrava com as lembranças do passado. Eu vou repetir isso aqui que eu já falei para você. Mas quando fica olhando daqui, parece que alguém ainda não entendeu. Tudo que está sendo dito aqui desde o primeiro dia são os parâmetros de Deus para o culto a Ele, para a adoração que é dada a Ele. Isso aqui não é palavra minha, não foi palavra de Moisés, não é palavra da irmã Denise, muito menos do Renato. Isso aqui é a palavra de Deus. É Deus estabelecendo os parâmetros para que o homem possa chegar diante dele e o adorar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para você que Deus determinou a forma que a gente deve se apresentar a Ele. Deixa eu ir mais fundo para alguém entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Quando eu digo que Deus estabeleceu os parâmetros, eu estou dizendo que cabe exclusivamente a Ele decidir se o culto está dentro do parâmetro ou não, se está na forma que Ele estabeleceu ou não, se está agradando a Ele ou não. E para quem não entendeu, eu vou traduzir mais claro para você entender, porque tem crente sentindo de juiz de culto, irmão Renato. Não gostei do hino que ele colocou, não gostei da farda que ele escolheu, não gostei da decoração que foi feita. O problema é que você não entendeu que o culto que é feito aqui não é feito para te agradar, é feito para agradar a Ele. É porque Ele é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Quando você entender que o seu responsabilidade no culto não é ver se está bom ou se está ruim, mas é entregar a adoração, os nossos cultos serão muito melhores, porque não vai ter juiz de culto, só vai ter adorador. Quem veio para adorar a Ele, quem veio para agradar a Ele, quem veio para bendizer a Ele, porque o culto aqui é feito para agradar somente a Ele. Então o sacerdote precisava, estabelecido por Deus, remover as cinzas. E não era só tirar dali, não. Depois que remover a cinza, voltar, pegar ela lá para fora da rua. Coloca para longe. Porque se já queimou e não serve mais, arranca da tua vida. Se já queimou e não presta mais para o sacrifício, coloca para fora da tua vida. Eu vou repetir isso aqui porque os psicólogos estão na carga dessa noite. Os traumas que você tem carregado como cinza do que queimou no passado não pertencem a
você. E nessa noite Deus está te chamando para um confronto e dizendo: arranca, joga fora, leva para fora do arraial. As palavras que você guardou que não era para ter guardado são cinzas de algo que queimou no passado. E Deus está dizendo: arranca, joga fora, não pertence a você. Tira daí, leva para lá. A água que tu está carregando até hoje são cinzas de algo que queimou no teu passado e não pertence a você. Mas nessa noite eu estou pregando o psicólogo dos psicólogos por excelência, que trata a tua mente, a tua alma, as tuas emoções, o teu psicológico, restaura a tua saúde psicológica. O que é você? Remove as cinzas, libera perdão, apaga o passado, começa de novo, tem restauração para a tua vida nessa noite. Venha nessa palavra, em nome de Jesus. Não era de campanha em campanha, não. O sacerdote precisava toda manhã voltar para o altar. E não era, vou repetir isso aqui, e não era para usufruir do fogo, é porque ele entendia que o fogo só queima de noite se tiver manutenção pela manhã, que o fogo só queima de noite se eu arrancar a cinza pela manhã, que o fogo só queima de noite se eu colocar a lenha pela manhã. Toda manhã eu preciso me consertar, ainda mais na presença de Deus. Quando eu costumo dizer, eu tenho a responsabilidade de ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu sou obrigado a melhor do que eu estou sendo hoje, porque todos os dias eu preciso arrancar cinza e colocar a lenha, arrancar cinza e colocar a lenha. Mas tem crente que solta as lenhas na festividade, tem crente que solta as lenhas a cada 15 dias, tem crente que solta as lenhas de vez em vez, mas a palavra nos orienta. Nós precisamos remover cinza e trazer lenha para adorar a Ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque uma promessa Ele nos fez e nela confio, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século, diz o Senhor. Se alguém acredita, se alguém crê,